Greetings, how are you? Deixa eu te perguntar, qual que é o seu nível de inglês? É básico, intermediário, avançado? Às vezes fica difícil da gente saber qual que é o nosso nível de inglês. Isso é porque escolas usam critérios diferentes para dar nome para os seus níveis. Ou seja, o curso avançado de uma escola pode ser o intermediário de outra. E como é que a gente faz então, se essas escolas dão nomes diferentes para a mesma coisa muitas vezes? Uma solução possível é o Quadro Comum Europeu. Ele divide os níveis de proficiência de línguas faladas na Europa, como por exemplo, o inglês, italiano, português e até outras línguas como macedônio e sérvio. Ele também divide níveis de proficiência de línguas que nem são faladas na Europa, como por exemplo, o japonês e o coreano. Mas o que é nível de proficiência? De onde que saiu esse tal de Quadro Comum Europeu? O nível de proficiência é, de uma maneira bem simples, o seu nível de habilidade numa língua. E o Quadro Comum Europeu é um documento que foi lançado em 2001 pelo Conselho Europeu, que é o maior órgão de direitos humanos da Europa. Nesse documento estão descritos quais são os níveis de proficiência das línguas e o que o falante, que é a pessoa que fala a língua, consegue fazer em cada um deles. Legal! Então quais são os níveis de proficiência de acordo com o Quadro Comum Europeu? A gente tem 6 níveis: o A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Ué, começa do A e vai para o C? É isso mesmo. Os níveis A1 e A2 são os níveis básicos. Os níveis B1 e B2 são o que o Quadro Comum Europeu chama de Independent User, um falante independente. É mais ou menos o que a gente chama de intermediário aqui. E os níveis C1 e C2 são os níveis avançados. No nível A1, o aluno consegue cumprir algumas funções bem básicas, como por exemplo, se apresentar, apresentar um colega, dar algumas informações pessoais básicas, dizer de onde que ele veio, onde que ele mora e as coisas que ele tem. Dá para manter uma conversa bem básica com outra pessoa em inglês, se essa pessoa tiver bastante paciência e falar bem devagar. No A2, o aluno consegue fazer essas mesmas funções e algumas outras, como por exemplo, usar expressões do cotidiano relacionadas à sua vida pessoal e ao trabalho, e também falar um pouquinho dos lugares que ele frequenta, descrever esses lugares. No nível B1, as coisas já começam a ficar um pouquinho mais interessantes. Além de fazer essas funções que a gente descreveu, o aluno também consegue escrever textos simples sobre áreas que ele conhece e também consegue falar sobre coisas que aconteceram com ele, quais são os planos dele para o futuro e falar um pouco sobre os seus sonhos. No nível B2, as coisas já começam a ficar bem mais interessantes. A pessoa consegue entender temas mais complexos, com ideias concretas e abstratas, escrever textos mais detalhados sobre a sua área de interesse, por exemplo, e manter uma conversa com o falante nativo sem nenhum tipo de impedimento. Dá para se virar numa festa tranquilamente. É o que a gente costuma chamar de fluência. No nível C1, que é o primeiro nível avançado, o aluno consegue entender textos bem complexos sobre vários temas, escrever com um alto nível de detalhe se for necessário e usar o inglês de maneira muito adequada no âmbito pessoal, profissional e acadêmico. No nível C2, que é o mais alto deles, o aluno consegue entender praticamente tudo que ele lê e escuta. Ele tem um vocabulário muito grande e consegue falar de maneira mais ou menos rebuscada sempre que for necessário. Ele consegue usar o inglês para o que for necessário, independente da complexidade da tarefa. E por que é tão importante saber seu nível de proficiência? Quando você sabe seu nível de proficiência, fica bem mais fácil estabelecer objetivos para os seus estudos e também reconhecer o seu avanço, o que vai te deixar bem mais motivado. Também fica mais fácil para os professores e para outros profissionais envolvidos nesse processo pensar em maneiras de te ajudar a aprender melhor. Legal! E como é que eu faço para saber meu nível de proficiência? Bom, você pode falar com o professor da sua confiança ou fazer um teste rápido online. Mas se você precisar de um documento para provar o seu nível de proficiência, você precisa fazer um exame internacional. São provas bem extensas e detalhadas para garantir que o seu nível de proficiência seja medido da maneira correta. Tem várias opções: Cambridge, TOEFL, Michigan, IELTS e vários outros nomes que você escuta por aí. Se agora que você já sabe como descobrir o seu nível de proficiência, você quiser receber mais dicas de inglês, você pode se inscrever no canal e seguir a gente no nosso Instagram. Thank you very much. See you next time.